Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que enternece os nossos sentimentos mais purificados e nos arrebata às alturas espirituais, na sintonia dos espíritos felizes, benevolentes e misericordiosos, que em nome de Jesus, Mestre amado, são conosco, possam ter compaixão de nós, diante da nossa pequenez. Envolva-nos, Senhor Jesus, no influxo amoroso que verte de seu coração para a humanidade da Terra, para que a paz se estabeleça em nossos corações e nos sintamos encorajados a vencermos a nós mesmos. Que as páginas vivas do seu Evangelho possam ressoar em nossos corações e assim iniciarmos nesta manhã as reflexões do seu Evangelho. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos iniciando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Quando Jesus trouxe para nós o amar ao próximo como a si mesmo, Jesus trouxe um caminho iluminativo. Mas o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, já se ouviam falar pelos profetas. Mas a ação mais revolucionária de Jesus foi acrescentar o amor ao próximo também aos inimigos. Isso trouxe uma movimentação energética no planeta inigualável, porque até então era preconizado que amássemos os nossos e fizéssemos raca àqueles que não comungavam com o nosso ponto de vista. E Jesus veio nos dizer que eram com estes que deveríamos nos reconciliar para que fôssemos espíritos construtores do reino de amor na intimidade do nosso ser. Que nós só chegaríamos ao reino dos céus, ao reino de Deus, pelos caminhos da caridade. E a caridade para com aqueles que não eram amigos, que não professavam os mesmos ideais, que eram aqueles que nos ofendiam, nos humilhavam, que eram com estes seriam os nossos grandes professores, para nós edificarmos em nós o reino de Deus. Então, amai os vossos inimigos, soou para a humanidade da Terra aquela época e hoje ainda muita estranheza. Ao que Jesus responde que não devemos ter mesmo para com os nossos inimigos a mesma simpatia, a mesma afetividade que temos para com os amigos, porque com estes nós já temos construções. Porque o nosso coração não bateria de forma igual que bate ao ver um grande amigo. Então, pagar o mal com o bem, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, para edificar o reino de Deus em nós, que é um estado de consciência, nós temos que vencer o egoísmo e o orgulho.
E muitas vezes, para vencer o orgulho, ou seja, para construir a humildade, nós precisaríamos reconhecer o valor do outro, mesmo que o outro pense diferente, viva diferente e nem comungue com os meus pensamentos, mas ele tem o seu valor. Então, em função dessa passagem, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, que se chama Adversários e Delinquentes. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Então, se nós não amássemos ou nos reconciliássemos com os desafetos, nós não temos força de fé e as nossas preces não terão alcance legítimo, porque estará imiscuída em muito ainda orgulho, né? Ponto de vista muito arraigado, querer lutar por aquela ideia que não é uma ideia coincidente com a verdade. E diz Emmanuel, não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas. Às vezes não processam a mesma fé, nem a forma como levam a vida, ou como percebem a realidade, ou como se relacionam, que nos causa estranheza, às vezes incômodo, pelo nosso orgulho ainda, de sermos autorreferentes. Mas não é o que Jesus mostra para nós. Muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Pessoas, às vezes, têm méritos arquimilenares, né? Têm construções, né? Têm experiências. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles, porque muito antes da prática da caridade chega o respeito primeiro. E o respeito é uma forma de você aceitar que o outro tem a liberdade de ser como quer ser. Esse respeito, ele prenuncia a nossa caridade. E não nos cabe o direito de rejeitá-los, mas cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Não significa que a gente vai aderir a pensamentos ou princípios que não têm ressonância conosco, porque isso também é um respeito a nós, né? Assim como devemos respeitá-los, precisamos nos respeitar. Mas isso não impede uma convivência saudável, uma convivência feliz, uma convivência de trocas, porque são tesouros imensuráveis que, na condição de espíritos, trazemos na nossa identidade espiritual. São aquisições valorosíssimas que nós precisamos sentir. E para que eu possa sentir que o outro, que é o meu opositor, que é o meu adversário, que me afronta, sentir, como eu faço para sentir transcendendo a aparência da personalidade, que são comportamentos, para adentrar o mundo íntimo daquele ser espiritual riquíssimo. E esses exercícios que começam no reduto íntimo da nossa convivência familiar, na casa espírita, no grupo social, profissional, esses pequenos exercícios que a misericórdia de Deus nos oportuniza reencontrar esses espíritos, é para que a gente some potencialidades divinas, e não para que a gente rejeite e exclua. Então, é uma diferença grande nessa questão de a frase, né? Pagar o mal com o bem, ou
retribuir o mal com o bem, em algumas traduções, é sentir que o ponto de vista dele, que poderia ser uma afronta, passa a ser apenas uma consideração, um ponto de vista. Porque se a pessoa emite uma opinião, um pensamento contrário a mim, eu me inflamo, onde está a enfermidade? No outro ou em mim? Está em mim. Essa é uma enfermidade, porque ressoou tão profundamente que eu vou me incompatibilizar, eu vou revidar, eu vou excluir da minha vida, etc. Todo aquele drama passional que é próprio da história da humanidade. Mas quando o outro emite uma opinião que pode ser contrária aos nossos mais sagrados princípios, respeitar, porque é o tempo do outro. Dia virá em que ele poderá mudar a forma como vê a realidade, ou não. Então, há companheiros, porém, que atreitos ao comodismo sistemático, que é aquilo que Emmanuel faz a diferença entre comodismo, acomodação, né, e resignação. Muita gente pensa que é um ser resignado, mas se a gente for olhar bem para aquele espírito, é inoperante. Ele não é resignado, ele se entregou de forma inoperante e ele não está agindo de forma a construir o seu presente. Ele soltou. Né? Quando muitas vezes a pessoa simbolicamente fala, vou entregar a Deus, significa lavei as mãos, não entregou a Deus. E Deus não quer nenhum fardo que não seja o nosso próprio para nós mesmos, né? Então, essa questão é muito delicada, porque significa que atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal. Porque assim, às vezes a pessoa não se posiciona e não é que ela está sendo compreensiva e respeitosa, ela está sendo indiferente. Ela está na ociosidade, ela está no comodismo e não procura coibir a dominação do mal em si mesmo, né? Esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Então, a delinquência, né, é uma característica, vamos dizer assim, é um padrão de pensamento, né, de invasões, de não ter limites, de não ter consequência dos atos, né, da inconsequência real, né, de não se importar com a dor que possa causar no outro. Então, são espíritos que trazem internamente um caos, e aquele caos é quase que não cabe dentro deles, tal é o grau de inversão de valores ou ausência dos mesmos, né? Então o espírito ele começa a pôr para fora o caos que há dentro dele. Então essas inconsequências, né, essa forma de imaturidade que o espírito apresenta, são enfermos. Não só necessitado de amparo, mas como diz Emmanuel, intervenção compatíveis com os perigos que apresentam para a comunidade. Então, coibir o mal delinquencial é legítimo. Limitar é legítimo. Assim como os pais corrigem seus filhos, porque há dois processos que fazemos com os filhos: corrigir, que é uma vertente, e educar, que é outra vertente. E as duas questões são importantes. Corrigir, limitar, impedir de alguma forma que o mal apareça naquele coraçãozinho imaturo é legítimo. E às vezes o comodismo, a inoperância faz dar às pessoas uma permissividade em nome de uma liberdade que não é, porque a liberdade, como nós lemos a mensagem de ontem, ela só existe na exata proporção da responsabilidade moral. Então,
conhecimento, gerando responsabilidade moral, liberta o espírito. É a libertação do espírito, né? Então, olha só, todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Então, manter-se em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios, entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Por exemplo, é uma situação transgressora, né? Aqui ele dá um exemplo máximo: alguém vai numa caixa d'água e coloca veneno, e nós não vamos respeitar isso, nós vamos coibir na proporção, eu achei importante essa frase, compatíveis, uma intervenção compatível ou diretamente proporcional com os perigos que apresentem para a comunidade. Então, precisam ser cerceados. Mas naquele espírito, ainda assim, nós podemos encontrar tesouros reprimidos que não estão na forma manifesta nesse momento. Então vamos refletir. Nós, cada vez mais, ao determos o nosso pensamento sobre essa questão, nós lembramos de uma frase de Emmanuel que diz assim, que somente o cristianismo restaurado e redivivo em nós pode efetivamente contribuir para essa humanidade que se perde em muitas questões. Às vezes a gente abre um item do Evangelho como esse, amai os nossos inimigos, e nós olhamos para nós mesmos e sinceramente a gente diz, mas eu não tenho inimigos. E é evidente que muitos de nós não temos mesmo, graças a Deus, né? Nós, nesse momento da nossa vida, nós sentimos que não temos nenhum grande desafeto, nenhum inimigo ou adversário que a gente possa considerar como alguém que deliberadamente nos fez o mal ou que nos faz o mal. Entretanto, todos nós sabemos que ninguém no nosso estágio evolutivo está livre de passar por essa experiência dolorosa, de ser profundamente afetado por alguém ou por uma situação. E quando nós detemos o nosso pensamento em buscar esse entendimento, introjetar na nossa intimidade esse conhecimento, é porque nós devemos andar por aí bem preparados para suportar determinadas situações, para que no futuro isso não venha ser uma realidade para nós. Então, meditar antes, refletir profundamente, compreender o mecanismo é extremamente importante para nos preparar. Porque, de modo algum, nós vamos poder dizer que estamos isentos dessa questão. Porque a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos por situações trágicas de alguém que se desequilibra e compromete a nós mesmos ou a nossa família ou algum dos nossos. E aí nós temos que
olhar para nós mesmos e buscar recursos íntimos. Então isso é muito importante, porque o Evangelho ele é profilático, altamente profilático. Ele não é só um elemento que nos auxilia na hora que estamos comprometidos. Daí a importância desse tema em nossas vidas. E muitas vezes o, entre aspas, desafeto ou inimigo está no lar, dentro dos relacionamentos. A gente se posiciona assim. Nós temos essa leitura sobre alguém que convive conosco, que é muito mais um desafeto do que alguém que nós já construímos alguma coisa, que é muito mais alguém que se comporta como adversário porque compete, do que como um amigo. Então, como nós falamos ontem, a nossa doutrina ela é extremamente esclarecedora. Ela traz para nós um aspecto de revelação que para nós é fundamental. Entendermos profundamente como funciona dentro de nós a memória, a consciência, o livre-arbítrio, as escolhas, como funciona dentro da nossa intimidade o pensamento, o sentimento, a razão, tudo isso que nos compõe. Porque ter um entendimento profundo sobre isso na hora da crise pode nos auxiliar muito. Porque quando a gente olha, por exemplo, um prédio, quando nós olhamos uma ponte, a exemplo da Rio-Niterói, por exemplo, quando nós olhamos uma obra de arquitetura do Niemeyer, apesar da utilidade, da beleza, da estética, de tudo aquilo que a obra representa, atrás daquilo existe um conhecimento muito aprofundado de matemática, de física, porque não seria possível construir um arranha-céu de 200 andares sem cálculos muito precisos. E quando nós olhamos alguém que de pronto perdoa um irmão e não faz dele um inimigo e perdoa todo dia, não é assim, um perdão de uma situação X, mas quando nós olhamos para alguém que está nessa condição de perdão incondicional, como Jesus esteve e nos demonstrou, atrás daquele gesto, daquela atitude, tem uma ciência muito bem estabelecida. Tem uma religião muito bem estabelecida. E tem um elemento de ligação entre a religião e a ciência, que é a filosofia, muito bem estabelecida. Porque esse tipo de coisa não é a obra de um minuto. Um perdão automático de todo dia ou de um dia numa condição superlativa é uma obra. Então, o quanto que nós temos que nos empenhar para construir dentro de nós essa ciência
que estrutura o perdão incondicional. E da mesma maneira que para construir um arranha-céu tem que estudar, e muito, tem que desenvolver a inteligência, e muito, para amar os inimigos, é necessário que nós possamos nos debruçar profundamente nisso, para incorporar e fazer uma obra dentro de nós. Então, nós vamos abordar alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, tudo isso que nós estamos falando, que é a terapêutica do espírito, ela exige uma transformação perispirítica. Porque às vezes uma pessoa está em profunda aflição e ela até tenta fazer uma prece para ser auxiliada naquele instante e receber um alívio e uma imantação fluídica de um espírito superior para dar conta de um perdão. Mas muitas vezes, embora ela peça, o perispírito, estruturado em energias muito densas, tem dificuldade de conectar. Tem muita dificuldade. Então, esse processo de amar os inimigos, ele é para aqueles espíritos que já se entregaram a um processo da construção definitiva na sua intimidade de uma maquinaria perispirítica própria para isso. Então, muitas vezes, por exemplo, nós trazemos no nosso perispírito vetores, vibrações contrárias ao bem, vividas nesta existência e em outras existências, e aquelas energias condensadas no perispírito que eu trago das minhas vivências equivocadas, quando eu me encontro num lar com alguém que traz também no seu perispírito as mesmas energias equivocadas, sobre os mesmos aspectos ou outros, pontos energéticos no perispírito, que são energias condensadas pela vivência de ações contrárias ao bem e à lei. Então pensa, dois perispíritos que se encontram carregando esse complexo fluídico e começam a se relacionar. Essas energias, elas dão curto-circuito, elas dão choque. Entra em choque. Quando a gente diz assim, esse relacionamento é um eterno choque, é um terreno minado. Dá um passinho aqui, explode, dá um passinho lá, explode, se abre a boca, explode, se não abre a boca, explode, né? O que significa isso? A malha perispirítica, a malha, ela ainda está altamente densificada por pontos que literalmente causam curto-circuito e não precisa do outro. Isso que é importante a gente entender.
nós mesmos, em contato conosco mesmo, sobre algum estímulo, causa esses choques, essas vibrações contrárias. Tanto é que, às vezes, a pessoa mora sozinha, ela se irrita com nada. Com ela mesma. Com ela mesma, uma cadeira, um objeto inanimado. É o seu corpo perispirítico produzindo pequenos bombardeios, choques, curto-circuito. Agora imagina quando esse espírito encontra com o outro que está na mesma condição. E como suportar a convivência com aqueles que a gente toma choque todo o tempo? Porque não é agradável, né, amigos? Não é agradável. Não é. Então, olhar para nós mesmos e identificar isso, esses pontos, e compreender que eles estão em nós, e como eles foram formados, e como eles serão desfeitos, e como nós vamos nos preparar para estar no mundo, passando por todas as vicissitudes, com extremado aproveitamento, isso é com certeza o que o Evangelho vem nos ensinar. Então, mesmo encerrando para a gente fazer a prece, mesmo que nesta hora da minha vida eu não tenha desafetos ou inimigos, é fundamental esse capítulo, para que nos sintamos preparados para adversidades do caminho. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesse momento tão especial, nesta manhã gloriosa das nossas vidas, que o sol, essa estrela magnífica, vem iluminar a nossa vida, os nossos dias. Chega até nós silencioso, nos aquecendo, nos iluminando, para que possamos desenvolver em nossa intimidade o valor da gratidão por Deus nosso Pai, que não quis nos manter na escuridão, mas que trazendo de fora a luz, nos convida a estruturar a luz por dentro, através do amor e dos valores de vida eterna. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, que nos recolhemos em prece, que buscamos a presença solene daqueles irmãos que nos acompanham os passos, que se comprometeram conosco, de nos guiar na terra, de nos amparar, de nos fortalecer. Queremos nesta hora, Senhor, agradecer pelo amparo generoso e rogamos pelos nossos irmãos que se encontram
necessitados da luz do seu amor, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, desses irmãos que vêm à nossa mente e que estamos desejosos de orar a Deus para que eles recebam o que recebemos nesta hora, que sejam envolvidos por vibrações felizes, amorosas, que possam abandonar o caminho que não conduz a lugar nenhum e possam direcionar seus passos para seguir os teus, Senhor, porque és o caminho e a vida. E confiantes no seu amor e na sua misericórdia, rogamos que possamos executar as nossas mínimas tarefas no dia de hoje, com alegria e paz em nossos corações. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare, agora e sempre. Que assim seja.